Super Esporte ao vivo, hoje é terça-feira, dia 30 de dezembro de 2014. O dia 31 tá aí, junto com ele você já sabe, a São Silvestre de número 90, por isso a gente te mostra hoje toda a expectativa e os detalhes da prova que conta esse ano com uma mudança de percurso, hein? Pra gente começar, vamos com a notícia boa para o nosso voleibol feminino aqui do Brasil. Pois é, ontem as meninas do Osasco entraram em quadra pela final do torneio Top Volley, disputada na Basileia, na Suíça, em duelo contra o voleiro Zurique, time da casa. A equipe brasileira não teve vida fácil, mas ainda assim conseguiu a vitória apertada por 3-2 e fechou o jogo com 15-11 no tie-break. O Osasco tinha perdido para esse mesmo time suíço na estreia do torneio, mas conseguiu o triunfo na hora certinha para ficar com o bicampeonato do Top Volley. Em 2004, a equipe paulista também levantou a taça da competição. Grande título, então, para o nosso voleibol brasileiro. Parabéns para as meninas. A 90ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre é amanhã, é com transmissão ao vivo, aqui na TV Gazeta. É 8 horas, 8h30 da manhã, não é 8 horas, não é 8h30 da manhã, tá? Com Michele Janela, temos também Vinícius aí, destaque da TV agora, tá? E pra gente esquentar esse clima aí pro último dia do ano, para esse grande evento, nada melhor do que relembrar um pouco da história e de todos os atrativos que cercam a mais famosa e tradicional prova de rua do nosso Brasil. São Silvestre é uma prova muito forte. Acho que ela marca para nós das Américas mais do que ganhar uma Nova York, uma Paris maratona. A São Silvestre é uma carta convite não só para o brasileiro, mas para todos os atletas do mundo, em termos de marketing e imagem, é uma prova positiva. Eu acho que existem algumas situações que a deixam assim com essa atratividade toda, né? Primeiro é que a prova é muito antiga, né? Então ela já é uma prova tradicional mesmo, né? Acho que segundo, ela é realizada no último dia do ano, né? Geralmente é um dia festivo mesmo. Palavras de quem sabe o que é viver a glória de vencer a São Silvestre. A mais famosa e tradicional prova de rua disputada no Brasil chega à sua 90ª edição. Sempre disputada no dia 31 de dezembro, de forma ininterrupta desde 1925. Desde a fundação dela até hoje, ela aconteceu com chuva, com sol, com guerra, sem guerra, e sem parar, né? Passou por 2 guerras mundiais, uma revolução aqui interna, né? E tudo bem. Até 1944, a São Silvestre era uma prova exclusivamente nacional. A partir do momento em que se tornou internacional, poucos foram os brasileiros que conseguiram vencer. Apenas 7 homens e 5 mulheres alcançaram o feito e imortalizaram seus nomes na história da corrida. Eu fiquei muito mais conhecido do que antes, né? Eu já tinha ganho algumas provas no Brasil, algumas provas muito importantes aqui dentro do calendário de corrida de rua. Mas depois que eu ganhei a São Silvestre, realmente eu fiquei muito mais conhecido, muito mais, até dentro do grupo de corredores, mais respeitado também. Todo lugar que eu vou, né, até hoje, desde quando eu venci em 2006, não se pergunta sequer em algum resultado se não fosse São Silvestre. Eu virei um popstar na ocasião e eu fiquei maluco, né? A vitória de José João da Silva mudou os rumos da história. Em 1980, ele acabou com um jejum de 34 anos sem que um brasileiro vencesse a prova. Virou referência. Outros brasileiros se encorajaram a seguir seus passos. João da Mata, Ronaldo da Costa, Emerson Iserben, Frank Caldeira e Marilson Gomes dos Santos também levaram a bandeira nacional ao lugar mais alto do pódio. Marilson, com 3 títulos, é o brasileiro com mais vitórias. Até hoje sou o único tricampeão da prova, o único tricampeão brasileiro da prova, né, da São Silvestre. Então, realmente, para mim, eu me sinto muito contente com isso, né? São objetivos cumpridos, né? Para mim, ganhar São Silvestre era um sonho de criança, né? Eu, por muitas vezes,
acompanhei a história da São Silvestre, assisti a São Silvestre, conheci pessoas que correram a São Silvestre quando eu era criança, e aí eu fui alimentando aquilo com o passar dos anos. Mas ninguém supera a Poltergar como o maior vencedor da história. O queniano ganhou 5 vezes a São Silvestre. Podiam ter sido 6, não fosse Emerson Iserben, que o derrotou em 1997. Do lado feminino, a portuguesa Rosa Mota é o principal nome. Foram 6 vitórias seguidas de 1981 a 1986. A primeira vitória brasileira aconteceu em 1995, com Carmen Oliveira. Roseli Machado, Maria Zeferina Baldaia, Marisete Rezende e Lucélia Pérez repetiram o feito depois. O fato é que, para qualquer um desses heróis, uma coisa é certa: vencer a São Silvestre mudou a história da vida de cada um deles. Eu faço corrida de rua hoje, algumas no Brasil, eu faço. É a minha paixão, né? Eu amo fazer isso. É espécie de uma boa cachaça, vamos dizer assim, né? Eu curto isso, né? Que eu corro todo dia 10 quilômetros e estou trabalhando na área de corrida também, né? Eu sou um organizador. Eu diria, certeza, se não fosse ela, não existia isso, né? Tudo que eu tracei na minha história como atleta se resume na São Silvestre. Eu sou campeão pan-americano, tenho 3 vitórias na Pampulha, 2 meia maratona internacional do Rio, campeão da maratona de São Paulo, garoto, 10 milhas garotos 2 vezes, ganhei bastante prêmio, tenho vários outros momentos fantásticos na minha carreira, marcantes. Consegui ajudar minha família através do dinheiro do esporte, mas vencer São Silvestre é amor. Eu acho que se resume nisso. Nada como um David Bowie aí para encerrar a matéria. E ó, gente, para essa 90ª edição da São Silvestre, a distância de 15 quilômetros está mantida e o local da largada e chegada também será na Avenida Paulista, cartão postal aqui de São Paulo. Mas fora isso, tem muita mudança legal aí no percurso desse ano. No centro de São Paulo, no coração da cidade, os corredores vão passar por um trajeto com formato justamente de coraçãozinho formado pelo desenho das ruas. É isso mesmo, começa na Avenida São João, passa pela Praça da República e termina na Avenida Ipiranga. Então, ó, vamos ficar de olho nessa mudança aí, tá? Ainda falando dessa edição da São Silvestre, o Brasil não vai poder contar com alguns de seus principais atletas, o que torna ainda mais difícil a nossa chance de vitória, já que eles sempre, os quenianos, vêm com bons nomes para a prova. Ontem, os atletas africanos conversaram com a imprensa e falaram sobre a expectativa para a corrida desta quarta-feira e o repórter Felipe Esboril esteve lá. Não importa se os africanos chegam com um grande retrospecto na São Silvestre. Eles sempre dão um show nas ruas. Mas na hora de dar entrevistas, a timidez toma conta. A atual campeã Nancy Kipron ficou encabulada na hora de dizer algumas palavras em português. Bom dia, tudo bom? Obrigado. Beleza. Os principais atletas estrangeiros da prova foram apresentados nesta segunda-feira. Pés que os fazem voar e biotipo de campeões. Todos aqui chegam muito bem preparados para a mais tradicional corrida do atletismo brasileiro. Venho treinando por 2 meses e foco meus treinamentos em subidas porque eu sei que é uma corrida muito complicada e tem muitas subidas e descidas. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, gosto demais do Brasil. Eu estive há 3 anos por aqui e tentarei fazer o meu melhor na corrida. O favoritismo entre os estrangeiros na corrida de São Silvestre continua muito grande. Na prova masculina das últimas 7 edições, 6 foram vencidas por africanos. Na feminina, a prova não é vencida por uma brasileira desde 2006.
E todo esse sucesso dos africanos parte de um treinador que é brasileiro. Moacir Marconi, ou simplesmente Coquinho, recruta e treina esses corredores, que na mão dele se tornam vencedores. Nós sabemos que esse ano é um ano especial, está sendo comemorados 90 anos da São Silvestre e nós temos hoje uma concorrência fortíssima com nomes de atletas famosos, tanto no masculino como no feminino, mas é claro que nome não ganha prova. Então a gente trabalhou seriamente os atletas que a gente vem descobrindo aí, novos talentos, para ter uma possibilidade de subir ao pódio de uma São Silvestre. Nem mesmo o calor, muito menos a tão famosa subida da Brigadeiro, intimidam os africanos. Sim, acredito que esse é o ponto mais difícil da prova, porque ela está localizada no final do percurso. Já estamos desgastados e perdemos muita energia. Lá se define quem ganha ou perde a corrida. Já que os africanos chegaram com essa banca toda, nos resta torcer para os brasileiros, no próximo dia 31 de dezembro. E você, claro, acompanha a corrida ao vivo, a partir das 8h30 da manhã, aqui na TV Gazeta. É, 8h30, você gravou aí, né? Ó, gente, agora você vai conhecer a história do Marcos Viana, mais conhecido como Pinguim. Ele é um apaixonado por corrida. E foi nesse esporte que ele descobriu uma outra paixão. Marcos Viana é conhecido desde a infância como Pinguim. Sua profissão há 2 décadas é fotografar corridas de rua. Ele ganha a vida com aquilo que mais lhe dá prazer. Por isso, exibe com orgulho cada uma das fotos que se transformaram em capas de revista ou em rico conteúdo para ilustrar livros sobre as provas. Eu comecei a tirar fotos, foi de uma maneira muito interessante, foi inclusive na própria São Silvestre. E foi na São Silvestre de 94, foi inclusive no ano que o Ayrton Senna faleceu. E nesse ano que o Ayrton Senna faleceu, na São Silvestre desse ano, muitos corredores resolveram fazer uma homenagem para o Ayrton Senna. Aí que eu tive uma ideia, eu falei, pô, deixa eu reunir todo esse pessoal que está fazendo homenagem ao Ayrton Senna, todos são fãs, eu também era fã, e eu resolvi ter a ideia de reunir todo mundo. E aí eu fiz uma foto de todo mundo reunido, e aí o pessoal começou a pedir as fotos. Aí eu vi que o negócio era interessante e podia ganhar dinheiro com isso. O mais legal de tudo é que ele só tira fotos das corridas que participa. A próxima vai ser a São Silvestre, no último dia do ano. A logística para trabalhar e correr nem sempre é simples. Mas ele tem um plano para a Avenida Paulista e já sabe de onde vai fotografar a largada. No caso da Avenida Paulista, a gente tem aquele o tradicional palco do Réveillon da Paulista, somente quem é credenciado, fotógrafo oficial da corrida de São Silvestre, que pode subir no pórtico para fazer aqueles ângulos interessantes. O trabalho lá não é muito fácil, porque lá mais ou menos está 1 quilômetro da largada. Então eu tenho que fotografar, mais ou menos eu faço lá umas 50 fotos daquele ponto, né? Vários ângulos. Aí de lá ainda dá tempo de descer 1 quilômetro ao contrário, quer dizer, na verdade eu corro 16 quilômetros, não 15. Para fazer tudo isso é preciso estar muito bem fisicamente. E é o caso de Pinguim, como ele vai comprovar nesta reportagem. Agora o Pinguim vai mostrar pra gente como é que ele costuma treinar. Vai sair daqui da Vila Carrão, bairro na zona leste de São Paulo, e vai até a Avenida Paulista, local da largada da São Silvestre. Quantos quilômetros você acha que vai dar até lá? Vai dar exatamente, por coincidência, mais ou menos 15 quilômetros. Que é o tamanho do percurso da São Silvestre. É o tamanho do percurso da São Silvestre. Vamos lá então? Vamos lá então, sentido Avenida Paulista. Bora. Vamos lá, pessoal. O Pinguim vai num ritmo tranquilo. Não se importa em fazer algumas paradas, como na hora em que ele resolveu fazer um pit stop numa feira livre. Muito obrigado, hein? Ó, isso aqui é a gasolina do corredor, ó. Principalmente do corredor de rua. Tá, então o gostoso de você correr em miolo de bairro, em ruas que não tem muito trânsito, é você encontrar uma feirinha dessa aconchegante e tomar um caldo de cana gelado com limão. Estão servidos? Servidos nós estamos, mas a hora é de correr, Pinguim, sem moleza. E lá vai ele rumo aos destinos programados. O primeiro parque é o Serete, onde ele encontra um velho conhecido. Ô amigo Renatinho, como é que você foi de Natal? Tranquilo, e você correndo muito, Pinguim? Correndo muito, agora tô indo pra Paulista. Aí encontrei você aí. Aquela vantagem de você parar nos parques, né, pra reencontrar os amigos. Tá certo. No parque você bebe água de graça
da Sabesp e você usa o banheiro de graça. Não precisa de banheiro químico. A conversa é rápida porque não há tempo a perder. Pinguim quer dar exemplo para as pessoas usando a corrida também como uma forma de mobilidade urbana. Estimular as pessoas a conhecerem São Paulo a pé. E estimular pessoas que moram perto de parque, que não tem a necessidade de pegar o carro, ele está a 1 quilômetro do parque e ir com o carro estacionar no parque. Quer dizer, deixa o estacionamento do parque para quem mora longe. E assim ele cumpre o prometido. Passa pelo Parque Sabesp Moca. Aproveita para tirar uma foto com seu instrumento de trabalho, registrando a nossa presença e de 2 amigas que estavam por lá. O destino seguinte foi o Parque da Independência, com o monumental Museu do Ipiranga ao fundo. De lá, o caminho foi até o Parque da Aclimação, para depois encarar a parte final rumo à Paulista. Nem o movimento da avenida foi capaz de desanimá-lo. Faltava pouco. E no meio da multidão, desviando para não trombar com as pessoas, surge Pinguim para cumprir o percurso prometido. Cheguei na Gazeta! Eu acabei facilitando para a equipe da Gazeta, que eles agora já estão no escritório deles, eles não precisam voltar. Já ficou. Eu fiz um autêntico treino transporte, uma corrida transporte. Olha, filho, se eu parar ali naquela feira pra tomar aquele trem, eu já como pastel, já fico por ali, não sigo a corrida, não. Vira a casaca, roda a vinheta. Muito bem, vamos então aos nomes que têm movimentado o mercado futebolístico brasileiro. Finalmente a novela Leandro Damião chegou ao fim e o atacante vai defender o Cruzeiro na próxima temporada. Saiu no lucro, hein? O jogador do Santos será emprestado à Raposa por 1 ano e nesse período os mineiros devem arcar com cerca de 70% do salário do atacante. Damião tem contrato com o Peixe até 2018. Caso não seja vendido e os cruzeirenses não queiram renovar o empréstimo, ele volta à Vila Belmiro. Olha, eu não queria dizer nada, mas assim, para quem teve o ano que ele teve, eu aqui com a minha calça azul do Cruzeiro, ele tá no lucro, né? Ele tá no lucro, o Santos também, e o Cruzeiro é uma incógnita. De repente, o Leandro Damião não é nenhum grosso de bola, ele conhece futebol. Teve um ano muito ruim no Santos, foi muito cobrado, até em função do quanto o Santos pagou pelo atleta, e isso pesou demais. Teve um processo de contusão também. Agora o jogador tem uma nova etapa no Cruzeiro. Quem sabe ele possa se reabilitar, o Santos diminui a sua pressão financeira, e aí, quem sabe, no final desse contrato pode fazer uma boa negociação, se livrar definitivamente do Damião. E vai jogar Libertadores, né? Ainda no Cruzeiro, o atacante Marcelo Moreno segue com o futuro indefinido e pode voltar para o Grêmio. Para permanecer em Belo Horizonte, o jogador precisa ter seus direitos adquiridos pelo clube mineiro, o que exige um alto investimento. Do lado do Grêmio, existe o interesse em envolver o atleta em uma negociação ou até mesmo tê-lo em campo ao lado do argentino Barcos. Seria uma boa ideia para o Grêmio isso? Olha, o bom negócio com o Marcelo Moreno é você comprar pelo quanto ele vale e vender pelo quanto ele pensa que vale. É um bom negócio. É um bom jogador. Tem um pai que é maluco de tudo, né? Ele já disse o seguinte, deu entrevista ontem, me parece, não sei se foi na Rádio Transamérica, desculpa, na Rádio Gaúcha, me parece, enfim, mas ele disse o seguinte, que o Grêmio contrate bons jogadores para atuar ao lado do meu filho. O pai dele fala demais. Já deu aquele problema no Palmeiras e agora ele deu essa alfinetada na diretoria do Grêmio. Agora, acho o Marcelo Moreno um jogador regular. Ok, não tem, a gente vai, Lionel Messi está chegando aí. Enquanto isso, no Corinthians, o garoto Malcom, de 17 anos, é cobiçado pelo mercado europeu, sim. Segundo o jornal inglês Daily Express, o Chelsea estuda uma proposta de 20 milhões de libras pelos direitos do atacante, o que equivale a 80 milhões de reais. Além do Chelsea, grandes equipes do futebol europeu, como Arsenal, Manchester City e Barcelona, estariam interessados no futebol do Malcom. Se vier essa proposta, acho que tem que vender por esse valor. Lamento que um jogador tão jovem deixe o Brasil. Eu acho que tem que ir. No futebol carioca, o Vasco apresentou o meio-atacante Marcinho, ex-Vitória, como reforço para 2015. Aos 30 anos, o Marcinho já teve passagem pelo Flamengo em 2008 e atuou por 7 anos no exterior. E aí, bom nome pro Vascão, Garrafa? Aquele Marcinho do Flamengo de 7 anos atrás, ótimo. O que vem hoje eu não sei. Muito bem, e falando do Flamengo, o Flamengo, com a ajuda de um grupo de investidores, está perto de fechar negócio com Marcelo Cirino, jogador do Atlético Paranaense.
O atacante de 22 anos, que se destacou como a grande revelação desse Campeonato Brasileiro de 2013, pode ser anunciado nos próximos dias e é um nome que agrada o técnico Vanderlei Luxemburgo, da Jana da Confusão. É uma boa para o Flamengo? A melhor temporada do Marcelo não foi essa que terminou agora, foi a do ano passado. Nessa ele já teve um desempenho inferior. Ou o Atlético tenta fazer dinheiro agora, porque o ano passado era para ter vindo para o Corinthians. O Atlético pediu um caminhão de dinheiro, o negócio não aconteceu. Ou agora, acerta com o Flamengo e dá uma oportunidade num outro clube com uma visualização muito maior para o atleta, ou então vai ficar com esse mico lá em Curitiba. Acho que o Flamengo vem forte, hein? Porque o Luxo é forte, hein? Então, Jesus! Tá acabando o ano, vovó, tá acabando o ano. É o pique de São Silvestre, amanhã... Cadê a minha música? Não, eu quero a minha música que Aê! Senhor da Glória. Agora você fica, essa daí você gosta, né, Garrafa? Tchau, tchau, vovó, tchau, vovó. Pode ir, eu danço sozinha.